O meu convidado, o Ricardo Jorge Pinto, comentador do Jornal 2. Ricardo, boa noite. Olá, Há aqui um dado importante e queria começar a conversa por aí. Há, neste período, que agora está a ser avaliado e que poderá ser investigado pelo Ministério Público, 13 ex-governantes que foram administradores da Caixa entre 2000 e 2015. Deste universo, 7 são militantes ou simpatizantes do PSD, 4 do PS e 2 do CDS-PP. Nomes sonantes: Armando Vara, ex-ministro adjunto de António Guterres; Luís Mira Amaral, ex-ministro da Segurança Social e da Indústria, nos governos de Cavaco Silva; e Celeste Cardona, ex-ministra da Justiça no executivo de Durão Barroso, do CDS. São 3 dos antigos governantes mais conhecidos que integraram a Caixa. Mas há muitos outros. Sim. A Caixa foi, de alguma forma, o ponto por onde iam passando ex-governantes e governantes, sempre num acordo do Bloco Central. É verdade. Falaste desses 3 partidos, mas mais partidos tivessem estado no poder e muito provavelmente teríamos mais militantes de outros partidos também na Caixa Geral de Depósitos. Houve aqui sempre uma ligação muito próxima, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da gestão administrativa e, portanto, não é de espantar que esses nomes, que foram nomes que ganharam experiência política nos governos, depois fossem, digamos assim, destacados para um lugar que era absolutamente crucial em termos económicos, que era a Caixa Geral de Depósitos. Mas quando ouvimos o discurso hoje no Parlamento, CDS, PSD e PS, parece que não tiveram nada a ver com isto. Pois, aquilo que parece estranho é porque é que o PSD ultimamente teve 7 anos no poder e não pediu esta auditoria, porque é que o governo, agora, do Partido Socialista, demorou 3 anos a pedir esta auditoria. Ou melhor, deixa-me reformular, nós percebemos muito bem porque é que isso não aconteceu. Não aconteceu nos 7 anos de PSD, porque eles claramente precisavam, ou queriam privatizar a Caixa Geral de Depósitos e não queriam deixar uma má imagem da instituição. Não se consegue vender a Caixa Geral de Depósitos com suspeita de má gestão. O governo atual, do Partido Socialista, demorou 3 anos porque percebeu que isto era um trunfo eleitoral muito importante. Até porque não vai afetar este executivo de António Costa. Se vier a afetar algum administrador, será certamente de algum executivo, mesmo socialista, mas não de António Costa. Armando Vara, já condenado, poderá ser o argumento para o PS dizer, bem, aconteceu, mas a Justiça está a fazer o seu trabalho? Sim, haverá aqui agora argumentos para todos se defenderem. Aliás, eu tenho muitas dúvidas de que haja alguma consequência desta auditoria, como ouvimos aqui nesta peça. Alguns dirigentes partidários estão a dizer, e com razão, que se calhar que deveria haver uma auditoria forense, isto é, alguma coisa que tivesse um peso judicial. Aquilo que vamos ouvir ao longo desta auditoria é aquilo que nós já estamos ouvindo muitas vezes em sessões, em comissões parlamentares deste género. Pessoas que perderam a memória, pessoas que têm muitos bons argumentos e, sobretudo, muitos bons advogados e assessores a encontrar soluções. Ana Gomes, hoje no Parlamento Europeu, exigiu uma intervenção da Europa e quer que aqueles que têm património e que têm dívidas à Caixa as paguem. A Europa pode entrar nisto também? Parece-me difícil. Há sempre alguma tentativa de preservar aquilo que é a autonomia de cada país para gerir os seus próprios problemas. Agora, não deixa de ser verdade que o Banco Central Europeu tem um papel de regulação sobre os bancos centrais dos diferentes países e certamente olhará, não para esses casos que agora tu mencionaste e de que estamos aqui a falar, mas para aquilo que é o rumo, a trajetória da Caixa Geral de Depósitos. O que é importante, independentemente de acharmos que deveria haver consequências, é que não se repitam erros que claramente existiram e que, como o próprio Ministro das Finanças admitiu, foram de muito má gestão. Mas com o Banco Central Europeu, com a intervenção que tem, com o Banco de Portugal, com este novo papel, há margem ainda para a Caixa ser esta porta rotativa entre governo e oposição, mas sempre neste bloco de quem passa pelo governo? Não, eu penso que é muito mais difícil agora. É muito mais difícil depois da crise financeira de 2008 ou do final dessa crise. E é curioso como é que Portugal teve 12 mil milhões quando foi da intervenção da Troika para exatamente ajudar bancos e apenas foram gastos 6 mil milhões. Aí, usando a expressão de Pedro Passos Coelho, ao contrário, ficámos aquém da Troika. Mas ficámos aquém porquê? Porque, na verdade, os bancos não queriam essa interferência e não queriam a interferência porque ela implicava depois vigilância. Nenhum banco gosta de ser vigiado e agora nós percebemos cada vez melhor porquê. Claro, o caso BES prova isso tudo. Ricardo, Exatamente. obrigado por ter vindo a este Jornal 2 olhar para o debate no Parlamento, nova Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso Caixa Geral de Depósitos.